Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras, utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis para o seu processo de emagrecimento. E no vídeo de hoje, vamos abordar o tema: qual deve ser o seu primeiro passo, a primeira fase de um processo de emagrecimento saudável? Que, na minha opinião, é a desintoxicação. Por isso, nesse nosso encontro, nessa grande oportunidade, você vai entender o que é o processo de desintoxicação, por que ele é importante para o seu processo de emagrecimento e, sobretudo, no final do vídeo eu trago algumas dicas para que você possa incorporar no seu dia a dia alguns elementos para favorecer esse processo de desintoxicação. E aí, vamos começar? Para que você possa entender o que é a desintoxicação, pensa no seguinte: sabe aquele momento que você vai receber pessoas na sua casa, visitas, ou quando você vai fazer uma confraternização, dar uma festa, fazer um encontro com os amigos na sua casa? Normalmente você faz aquela faxina, né? Você tira a poeira dos móveis, arrasta os móveis, muda eles do lugar, tira aquela sujeira dos cantos de todos os cômodos da casa, deixa o ambiente bem preparado e bem receptivo para que você possa efetivamente trazer essa oportunidade do novo, trazer o novo, seja uma visita, seja uma confraternização, um encontro. Você faz essa preparação, você deixa esse ambiente preparado para aquele momento, que você sabe que é importante. É um momento legal, um momento edificante, que traz aí boas relações, boas experiências. O processo de desintoxicação é a mesma coisa. O processo de desintoxicação é uma faxina que ocorre naturalmente no seu corpo, e é importante essa faxina para o nosso corpo, visto que a gente é bombardeado por várias toxinas no nosso dia a dia. Principalmente se você mora nas grandes cidades, você está sujeito a diversas fontes de toxinas, vinda de poluição do ar, poluição da terra, poluição dos alimentos que efetivamente são utilizados, os elementos químicos, né, os agrotóxicos, toxinas de elementos químicos de alimentos superprocessados, ultraprocessados, para que eles tenham uma cor específica, um cheiro específico, um sabor específico, para que eles fiquem conservados durante muito tempo, o estresse do dia a dia, enfim, várias fontes contribuem para esse acúmulo de toxinas no corpo, esse acúmulo de sujeiras na sua casa, no seu templo. Por isso, é importante esse processo natural de faxina, esse processo de desintoxicação. Inclusive, o nosso próprio corpo, ele possui um processo natural de limpeza, de faxina, de desintoxicação. E esse processo ocorre de várias maneiras, através da urina, através das fezes, através do suor, da transpiração inclusive. E aqui eu quero te fazer um alerta. Se você costuma utilizar aqueles desodorantes aerosóis que te promete aí 24, 48, até 72 horas sem transpirar, cuidado, porque a transpiração faz parte do nosso processo de desintoxicação. É uma das formas nas quais a gente elimina toxinas do nosso corpo. Agora pensa o seguinte: se naturalmente, mesmo que você tente, e principalmente se mora ainda nas grandes cidades, você tenta escapar de toxinas que estão em vários lugares, vai ter um acúmulo gigante de toxinas no seu corpo. E daí você elimina uma das formas de desintoxicar, uma das formas de eliminar aquelas toxinas, fica um pouco mais difícil para o seu próprio corpo poder dar conta desse acúmulo, não é mesmo? Então dá para você dar uma googlada simples, você vai ver que existem alternativas que você consegue combater o famoso CC e mesmo assim você poder transpirar, ou seja, você não excluir do seu processo de desintoxicação a transpiração, que é muito importante para nós. Então, as atividades físicas, né, que faz a gente transpirar bastante, são excelentes também para que a gente possa auxiliar o nosso corpo nessa faxina, nesse processo de limpeza. No processo natural de desintoxicação do corpo, dois órgãos eles são extremamente importantes. Vários órgãos participam, mas dois órgãos são os principais, são os rins
e o fígado. Inclusive, são esses dois órgãos que eles sofrem bastante com esse acúmulo de toxina, né? Visto que são órgãos que participam de filtragem dos alimentos que a gente coloca dentro do nosso corpo. Então imagina só, você tem vários acúmulos de toxinas no corpo, sobretudo nesses dois órgãos, acaba atrapalhando o bom funcionamento desses dois órgãos. E por que isso é importante para o seu processo de emagrecimento? Se você é novo por aqui, você vai começar a assistir os vídeos que temos aqui no canal e você vai entender que a proposta de emagrecimento que trazemos por aqui é uma proposta mais holística, uma proposta mais integral, mais conjunta. Isso significa que o emagrecimento ele depende de vários elementos, nos quais devemos entender e ter a consciência sobre os elementos, para que eles sejam úteis para o seu emagrecimento de uma forma realmente saudável e sem efeito colateral. Por isso, um dos elementos é a harmonia do nosso corpo. E a desintoxicação, ele vai trazer essa harmonia do nosso corpo, vai trazer o bom funcionamento do nosso ser como um todo, do nosso corpo físico como um todo. E além disso, além dessa harmonia que é interessante você instaurar no seu corpo físico, a desintoxicação, ela exerce uma grande influência na eliminação de inflamações, ou seja, acaba desinflamando o seu corpo, desinchando o seu corpo. Boa parte do peso, do acúmulo que está no seu corpo, são inchaços, são inflamações. E quando você passa por um processo de desintoxicação, esses inchaços começam a diminuir, essa inflamação começa a diminuir. Então, naturalmente, o corpo, ele faz isso. Naturalmente, ele tem esse processo de desintoxicação. Entretanto, quando a quantidade de toxinas é acima da capacidade do nosso corpo de fazer essa faxina, é importante a gente auxiliá-lo para que você possa ter essa desinflamação, esse desinchaço. E por isso, no final desse vídeo eu trago algumas dicas para que você possa incorporar no seu dia a dia, para que você possa ajudar o seu corpo a desintoxicar. Então, fique aí até o final para que você possa entender todo esse conteúdo e tudo isso fazer sentido e ser útil no seu processo de emagrecimento. Então, aqui a gente falou da harmonia e falamos da desinflamação e desinchaço, um dos motivos nos quais é importante o processo de desintoxicação, que, na minha opinião, deve ser o primeiro passo, a primeira fase de um emagrecimento saudável. Lembra quando eu mencionei lá no início do vídeo que quando você faz aquela faxina, você está preparando o ambiente para receber o novo. Então, se você quer um novo estado do seu corpo, uma nova vida, uma vida mais leve, é preciso você desapegar do antigo, é preciso você limpar as coisas que estavam ali acumuladas durante bastante tempo para que tenha espaço para o novo, para que tenha espaço para esse processo mais leve, para que o seu processo de emagrecimento seja mais leve, inclusive você consiga receber esse resultado tão esperado e que você merece de emagrecimento. E além disso que eu mencionei, existe também o combate dos radicais livres, né? Os radicais livres, eles estão inclusive por trás do surgimento de algumas toxinas no nosso próprio corpo. Os radicais livres, eles são produtos do nosso próprio metabolismo. Entretanto, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem boas práticas de atividades físicas, se você não tem bons hábitos, acabam tendo uma população maior desses radicais livres. O que basicamente eles fazem? Esses radicais livres são moléculas ou até mesmo átomos, eles possuem a capacidade de roubar os elétrons das células vizinhas. Tem lá os radicais livres, eles começam a caminhar pelo seu corpo, roubando elétrons das células, aí ocorre aquele processo de oxidação das células, e assim essa célula se torna um outro radical livre, e assim vai aquela bola de neve, vai pegando de um do outro, de um do outro, e assim sucessivamente. Então, quando você passa por um processo de desintoxicação, um dos elementos que acaba sendo equilibrado é justamente essa questão dos radicais livres. Você equilibrar a presença ali dos radicais livres, bloquear o efeito desses radicais livres, contribuindo para não oxidação das suas células e, sobretudo, trazendo um bom funcionamento do seu corpo como um todo. E como eu já mencionei, ser sua melhor versão é a melhor forma de emagrecer. Por isso, somos emagrecer com S, de ser sua melhor versão, para que você seja a sua melhor versão,
é necessário você ter um entendimento holístico da saúde, ter um entendimento integral, um entendimento conjunto de todos os elementos que fazem parte da sua saúde para que você, inclusive, tenha um emagrecimento saudável. Bom, então qual é a minha grande dica para que você possa incorporar aí no seu dia a dia algumas ações para facilitar o seu processo de desintoxicação? Como eu mencionei anteriormente, naturalmente nosso corpo ele possui um processo de desintoxicação. Entretanto, dependendo da quantidade de toxinas que são acumuladas oriundas de várias fontes que eu mencionei, o corpo pode não dar conta. E para que você possa ajudar o seu próprio corpo a fazer esse processo de limpeza, essa faxina, vou trazer aqui duas dicas super importantes, super eficientes e eficazes no seu processo de desintoxicação. A primeira dica é você buscar alimentos mais saudáveis, né? Alimentos, sobretudo, naturais. Porque os alimentos naturais, eles são importantes. Eles ajudam esse processo de desintoxicação. Lembra que eu falei dos radicais livres? Eles acabam, inclusive, contribuindo para se instaurar uma população maior de toxinas no corpo. Os alimentos naturais, eles são antioxidantes, sobretudo se eles estão na sua forma in natura, na sua forma extremamente natural. Alimentos como as frutas, legumes, brotos germinados, sementes, fermentados, basicamente a educação alimentar, na qual eu sempre coloco aqui nos vídeos. Essas classes de alimentos, eles possuem antioxidantes em grande abundância. Antioxidantes como, por exemplo, vitamina E, vitamina C, zinco, manganês, selênio, beta-caroteno, enfim, várias moléculas acabam bloqueando o efeito dos radicais livres. Por isso, é muito importante você buscar essas classes de alimentos e começar a colocar eles com mais efetividade nas suas refeições, no seu dia a dia. Esses alimentos vão contribuir para o seu processo de desintoxicação, vai desinchar, desinflamar o seu corpo e você já vai começar a ver um efeito no seu processo de emagrecimento. Você vai subir na balança e no visor você vai ver que já vai ter aí diminuído o númerozinho que aparece lá. Porque, como eu disse anteriormente, boa parte desse acúmulo que tem no seu corpo não são apenas gordura, mas também inchaços e inflamações. E esses inchaços e inflamações, eles são eliminados através de uma desintoxicação. Então, esses elementos, esses itens alimentares, eles são importantes, eles auxiliam o seu processo de desintoxicação. Não só pela presença dos antioxidantes, mas eles são elementos, eles são itens alimentares, eles conseguem entrar em harmonia com o seu corpo. Eles não são hiperestimulantes, eles não vão te causar vício alimentar ou compulsão alimentar. Eles literalmente traz toda a nutrição que você precisa, traz um equilíbrio intestinal maior, o seu intestino começa a funcionar com mais eficiência, todo o seu corpo ele funciona bem. E como eu costumo mencionar aqui, inclusive já mencionei hoje, a harmonia do corpo ela é essencial para o seu processo de emagrecimento. Então, se você tem itens alimentares nas suas refeições que conseguem trazer essa harmonia para o seu corpo, consequentemente vai trazer benefícios para o seu emagrecimento. Por isso é tão importante você buscar esses alimentos naturais, eles estando no seu estado in natura, crus, né? Essa é a melhor forma. Então essa é a primeira dica, você buscar alimentos naturais. E a segunda dica é uma dica inclusive bastante famosa, né? Aí no meio da saúde, que é o famoso suco verde, né? O suco biogênico, como alguns costumam chamar. E esse suco verde, de fato, ele é literalmente uma bomba de antioxidantes, uma bomba de vitaminas e minerais que auxiliam o seu corpo, o fígado, os rins, a fazer essa limpeza, essa faxina do seu sistema biológico, né? O que é importante ter num suco verde, né? Tem-se muito essa dúvida, né? Eu costumo colocar no meu suco verde alguns elementos nos quais eu acredito serem importantes e fundamentais dentro de um suco verde. A maioria das pessoas faz suco verde com água. Eu costumo usar, por exemplo, na parte aquosa, água de coco. Por que eu gosto de usar água de coco? Água de coco mesmo, tá? O coco natural, nada de caixinha, água de coco mesmo. Por que eu gosto de usar água de coco? Porque a água de coco ela tem uma concentração iônica muito próxima da nossa concentração do sangue. Isso significa que ele é quase um soro fisiológico, né? Ele, literalmente, se fosse até injetado na nossa veia, tá tranquilo, porque a concentração iônica, a concentração de minerais que tem na água de coco é muito próxima
da concentração de minerais naturalmente do nosso sangue. Então, ele é facilmente assimilado pelo nosso corpo. É algo que o nosso corpo ele enxerga como um semelhante mesmo, enxerga como um agente muito positivo. Sem falar que a água de coco oferece diversos minerais e, como eu disse anteriormente, os antioxidantes são vitaminas e minerais. Então, os minerais, eles são muito importantes dentro desse processo. Por isso, eu escolho utilizar água de coco. Mas muitas vezes você não tem acesso à água de coco, né? Você pode utilizar, por exemplo, o pepino para você fazer a parte aquosa. O suco verde, ele só tem duas partes. A parte aquosa e a parte nos quais você vai colocar ali os verdes, né? As folhas. A gente já vai entrar nesse detalhe. A parte aquosa você pode fazer ou com água solarizada ou com água de coco, que é na forma na qual eu costumo utilizar, ou utilizar o pepino para que ele fique ali, você descasca o pepino, né, tira a casca, aí tem aquela parte branca, aí você pode ali processar no liquidificador e aí você tem a parte aquosa, a parte líquida. A parte das folhas, o que normalmente eu costumo colocar, couve, aquela couve-manteiga ou couve-folha, não sei na região onde você mora como que se chama, mas aquela, vou deixar aqui a imagem do couve, é melhor, né? Então, esse couve, ele tem uma alta quantidade de magnésio, por exemplo, né? Ele é bem verde, quanto mais verde o verde for, mais magnésio ele tem, por exemplo. Isso é importantíssimo para o nosso processo de desintoxicação. Costumo colocar espinafre, aí você pode ir montando, né, a quantidade de folhas que você quiser. Eu gosto muito de colocar couve como uma base das folhas, mas você escolher aí de 3 até 4 folhas diferentes, é interessante você colocar no seu suco verde. Couve, espinafre, rúcula, agrião. Né? É interessante também colocar brotos, como por exemplo o broto de girassol. É legal também você colocar semente germinada, como grama do trigo, ou semente de girassol. Costumo colocar semente de girassol germinada, por exemplo, também no meu suco verde. Você pode colocar uma fruta específica, como por exemplo a maçã, que tem aí o ácido málico, né? O ácido málico, ele é um componente que auxilia diretamente o seu fígado nesse processo de desintoxicação. E o limão. O limão ele não pode faltar. Tá? O limão ele é muito importante. A vitamina C, como eu disse anteriormente, é um antioxidante. Ele é importante no seu processo de desintoxicação. Então o limãozinho ele é importante colocar também nesse suco verde. Então só para recapitular aqui, o suco verde que eu costumo fazer aqui em casa com água de coco, folhas no geral, maçã, semente germinada, brotos e o limão. Tendo esses elementos, você vai lá, processa lá no liquidificador, coa, você tem aí um suco verde, você tem um suco biogênico, você tem outro elemento que vai te ajudar no seu processo de desintoxicação e, sobretudo, vai te ajudar no seu processo de emagrecimento saudável. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Clique nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz. Você está no Emagrecer. Eu sou o professor e até a próxima oportunidade.